Bom, Eros, primeiramente, muito obrigado por participar da nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Que agradeço, né, uma oportunidade ímpar dos 2.500.000 habitantes que nós temos em Belo Horizonte, poder ser hoje a oferecer uma proposta para a nossa cidade é uma honra para mim. E estar aqui sendo entrevistado por vocês, eu acho que só me enriquece. Eu, Thiago Risse, estou acompanhado de Maíra Monteiro, Guilherme Scarpellini e Raquel Alice. Vou começar então a nossa rodada de perguntas temáticas com saúde. Hoje, segundo a própria Prefeitura de Belo Horizonte, cerca de 14% da população está desamparada, né, no programa Saúde da Família. O senhor afirma, um dos objetivos do seu programa, se eleito, é atingir 100%. Como que vai chegar essa meta aí audaciosa? Quais os planos? Já tem ideia de gasto? Como será na prática? Não, simplesmente com gestão e controle, porque o mínimo de dignidade que um prefeito, antes de fazer qualquer tipo de obra que são necessárias, precisa dar ao cidadão belo-horizontino, no caso de Belo Horizonte, é o programa de saúde da família chegar à casa desse cidadão e também a rede de esgoto chegar na sua porta. Por isso eu não tenho dúvida de dizer, é totalmente possível e eu considerando um cidadão como digno de todo respeito, ele terá sim atendimento de saúde da família com assistência odontológica, médica e também a rede de esgoto chegando na sua casa. Hoje é 86% a rede de esgoto e 84% o programa de saúde da família, essa abrangência. Óbvio que no meu governo nós vamos passar isso para 100% de cara. Isso é questão de gestão, de controle e da boa distribuição dos profissionais. Mas o senhor acha então que não chegou a 100% ainda por uma questão apenas de gestão, não é questão de verba nem nada disso? O senhor acha que vai conseguir atingir apenas com uma gestão mais eficiente? Tenho certeza absoluta, não é por causa de verba nesse aspecto, não é por causa de recurso não. Existem outros aspectos e outros problemas que é por causa de recurso, como por exemplo o Hospital do Barreiro. Agora, a abrangência de 100% da rede de esgoto e do programa de saúde da família, isso aí é nós temos total condição de, em curto prazo de tempo, dar às famílias essa situação de dignidade. Candidato, vamos falar um pouco sobre educação. O senhor é autor de um projeto de lei, eu acho que foi tirado de tramitação no final do ano passado, que foi criticado por parte do setor de educação porque previa a prisão do professor que insistisse em discutir ideologia de gênero nas escolas. Paralelamente a isso, aqui em Belo Horizonte, a gente vive um quadro do sindicato, dos professores e dos servidores reclamarem de perseguição da atual gestão. Inclusive, ontem teve um episódio envolvendo o prefeito com um representante do sindicato que reclamou disso. Como o senhor pretende lidar, né, com essa diferença de visão que o senhor talvez tenha de parte dos educadores, né, do município? Não, uma coisa tem que ser separada da outra. Ontem eu tive reunião e outros dias também com os sindicatos, inclusive com os professores, e a reclamação deles vai muito além dessa questão da ideologia de gênero que eu vou comentar a seguir. O respeito que o funcionalismo não está tendo e que precisa ter, o diálogo que eles estão reivindicando, tudo isso será a primeira coisa que eu irei fazer. Eu tenho essa facilidade do relacionamento, do diálogo, de acolher a sugestão de todas as categorias e principalmente de ter a sabedoria de ouvir aqueles que são os executores da política pública. Como eu vou querer uma política de educação de qualidade na minha cidade se eu não ofereço aos professores e aos profissionais da educação a oportunidade de me orientar, de me ajudar, de me mostrar quais são os gargalos, quais são os problemas. Hoje isso não acontece. Na minha gestão, isso vai acontecer 100%. Eles serão totalmente valorizados. O servidor público, de uma maneira geral, está no meu programa de governo, ele será totalmente valorizado com os seus planos de carreira, com o pagamento de salário previsto, com piso salarial e nós agora... Na questão específica da pergunta, que eu não quero fugir de nenhuma pergunta e não o farei, eu sou contra a ideologia de gênero para crianças na escola. Por quê? Porque ainda que fosse uma educação sexual só para hétero, também estaria errado. O que a ideologia de gênero está propondo é
erotização, vamos dizer assim, a partir de 6 anos nas escolas, quando você estimula as crianças muito novas a de que entender que a pessoa nasce para ser aquilo que qualquer coisa, e depois, se ela quiser mudar, ela também pode se considerar outra coisa. Então, assim, isso já gerou confusão. E no próprio MEC, e na época a própria presidente Dilma, quando foi proposta uma cartilha de orientação para crianças muito novas, de como fazer sexo, homem com homem, menino com menino, menina com menina, e vice-versa, a própria presidente da República e o Ministério considerou de muito mau gosto aquela cartilha. Por quê? Porque ela estimula crianças que ainda não estão nem despertadas para esse tipo de discussão, sendo acolhidas pela família, sendo lideradas pela família, que é obrigação e direito da família também, a primeira orientação em relação aos valores e aos princípios. Agora, você perguntar se eu sou contra uma pessoa que é transexual ou uma pessoa que é homossexual ter o seu direito de se expressar, de ser respeitado na escola, sou totalmente a favor. Inclusive a minha política de LGBT, que quem vai conduzir vai ser a transexual Valquíria La Roche, que já aceitou, minha amiga, uma pessoa maravilhosa, muito querida, essa política prevê total respeito a esse segmento. Mas então o senhor seria contra a educação sexual das crianças nessa idade, independente de envolver diferença de gêneros? Não, na verdade, a educação sexual, quando você não está estimulando a prática sexual para crianças de 6 anos, 5 anos de idade, ela é saudável para a pessoa conhecer a genética, conhecer o seu corpo, saber se cuidar. Agora, quando você começa a estimular através da ideologia de gênero que propõe ou que provoca a pessoa, a criança, que ainda está em processo de formação, que ela tem que fazer outras experiências, ela tem que fazer outras escolhas para depois ela definir aquilo que ela quer ser, é mais ou menos como se o médico, quando fosse fazer o ultrassom de uma criança, visse o órgão lá masculino e não pudesse falar para a mãe, ó, é um menino. Não, vai ser o que ele quiser. Então, é nessa lógica que nós temos um pensamento contrário à ideologia de gênero, porque ela acaba forçando uma criança, que muitas vezes está vulnerável a novas experiências, de que ela tem sim que fazer experiências de todos os tipos. Isso aí deve acontecer de uma forma natural, cada um ter a sua orientação e ser respeitado em sua dignidade pela orientação. Ok, candidato, vamos falar sobre mobilidade urbana, que é um tema desafiador para qualquer gestor que venha a administrar a capital. No plano de governo do senhor está prevista a implantação de um monotrilho. Inclusive, o senhor vislumbra uma linha ligando a Savassi até Confins. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, a questão orçamentária, como seria executado, e também se, consequentemente, o metrô, a expansão do metrô, que é uma demanda antiga, ficaria relegada a um segundo plano com a execução do monotrilho. Tá, primeiro que esse estudo do monotrilho não fui eu que fiz. Ele já é um estudo antigo e já feito com cálculos, com o trajeto, ligando a Savassi até o aeroporto de Confins. Já existe o estudo, já existe o estudo de impacto, de viabilidade, de custo e de tempo de execução. Então, se formos ágeis, se formos céleres, fizermos um chamamento das empresas interessadas, rapidamente eles vão aderir. E aí nós teremos em torno de 4 anos esse trecho ligado. Isso aí vai ajudar tremendamente os demais modais a assim interagirem. Isso não quer dizer que nós não vamos perseguir a ampliação do metrô. Principalmente, eu acho que qualquer um de nós que estiver na prefeitura tem que focar na linha 2, que é do Calafate ao Barreiro, porque já tem terraplanagem, já tem estudos e já está só esperando o recurso que venha do governo federal, assim como o Hospital do Barreiro está esperando o recurso que venha do governo federal, e isso aí é uma habilidade do gestor de conseguir esses recursos. Além disso, o trânsito de Belo Horizonte é um dos mais caóticos. Aliás,
a população de Belo Horizonte hoje é uma população insatisfeita com todas as políticas públicas. Você vai nos comerciantes, eles estão insatisfeitos. Você vai no profissional da saúde, eles estão insatisfeitos. Você vai no profissional da educação, eles estão insatisfeitos. E aqueles que transitam de carro ou de transporte público em Belo Horizonte estão insatisfeitos. Os que têm carros particulares acreditam que a BH Trans faz um trabalho de predatório, com metas de multa, com sinalizações meio que inadequadas e que geram mais multas, numa lógica de sempre arrecadar em função de aumentar impostos das pessoas ou aumentar o número de multas das pessoas. Eu tenho uma opinião completamente diferente, por isso que eu quero dar fluidez no trânsito, porque eu quero valorizar a nossa cidade de Belo Horizonte, porque ela tem um potencial sem igual, é a cidade com maiores talentos do Brasil e nós podemos trazer dinheiro novo, trazer o turismo para cá, trazer as pessoas que venham consumir aqui nos nossos bares, nos nossos restaurantes que tem a melhor comida do Brasil, que venham ocupar os nossos hotéis, que venham vir usar o nosso meio de transporte, os táxis, enfim. Eu quero dar fluidez ao trânsito com vias alternativas, já no primeiro mês, sinalização para vias alternativas, aplicativo da prefeitura que oriente o cidadão qual o melhor caminho para que ele possa percorrer, a possibilidade do compartilhamento das vias exclusivas de móvel com táxis, com passageiro. Isso aí, já estudo mostra que isso não vai impactar na diminuição da celeridade e do deslocamento do móvel. Com isso, nós vamos dar fluidez, nós vamos, vamos dizer assim, aliviar o trânsito e, além de tudo, aumentar o número de estacionamentos. Hoje as pessoas ficam rodando com seu carro no centro da cidade, enquanto o companheiro vai no banco, enquanto o companheiro vai no médico, você fica rodando 1, 2 horas porque não existe estacionamento e dificuldade de estacionar. Para em fila dupla, para em local proibido. Isso tudo são coisas simples que antes mesmo do monotrilho ser construído nos 4 anos do meu governo, no primeiro mês já temos que desfazer muitos nós para melhorar o transporte. Só para ficar claro, o projeto do monotrilho teria que ser executado por meio de uma parceria público-privada. Público-privada, a previsão, se for bem executado, as licitações foram bem feitas, como eu quero fazer, com muita transparência, em 4 anos, ou seja, o prefeito poderá propor e entregar esse trecho do monotrilho da Savassi, de Confins a Savassi, e da Savassi se distribui através do VLT, que é veículo leve sobre trilhos. Tudo isso já foi pesquisado, não é por mim, nós temos vários especialistas que já mostram a possibilidade de Belo Horizonte ter um trânsito mais fluido. Candidato, uma pergunta relacionada à segurança e saúde. O senhor divulga no seu próprio site que irá recuperar dependentes químicos por ano aqui em Belo Horizonte. E como o senhor pretende executar esse plano? De onde viria essa verba? E como o senhor se baseou nesse número? Primeiro, que eu vivo há 25 anos essa política. Eu, na minha adolescência, tive esse problema com as drogas, tive uma experiência de recuperação e, a partir daí, comecei a trabalhar intensamente, não só em Minas, no Brasil, mas fora do Brasil também, com todas as experiências de recuperação de dependentes químicos, principalmente aqueles usuários de crack compulsivos, que hoje são 2.500 pessoas que estão nas ruas, fazem parte desse rol dos 4.000 moradores de rua de Belo Horizonte, que estão abandonados nas ruas e totalmente sem dignidade. Eu tenho um programa totalmente viável e muito barato, que é de recuperação de 2.000 nos 4 anos. Na verdade, quando você fala de 1.000 recuperações por ano, não é isso. Eu vou financiar 1.000 vagas, vou conveniar 1.000 vagas por ano no conjunto de comunidades de recuperação que existem no Brasil inteiro e com os quais eu me relaciono. Só eu tenho 5 assessores que são ex-dependentes do crack, 3 deles já moraram nas ruas de Belo Horizonte. Eu sei como recuperar, eu tenho feito isso para centenas de jovens. Nós vamos contratar 1.000 vagas e sabemos que, bem abordados, 1.000 desses jovens por ano eles optarão por livremente querer se recuperar. Só que nós temos que considerar que 50% é mais ou menos o índice de recuperação. Se nós vamos encaminhar 1.000, nós vamos recuperar 500 por ano. Em 4 anos, nós vamos devolver às famílias, devolver à sociedade 2.000 jovens
na média, porque de cada 1.000 que nós ajudarmos, 500 voltarão recuperados, porque essa é a média de estudo que nós temos da eficácia dos nossos programas. Isso custará para os cofres públicos 12 milhões por ano, porque é R$1.000 a vaga para 1.000 pessoas durante 12 meses. 12 milhões por ano é um orçamento totalmente possível. O preço é mais barato que um viaduto que caiu, que foi de 15 milhões, então, e que não tinha necessidade, tanto é que não foi construído outro. Então, uma economiazinha dessa, você recupera 500 jovens por ano. Com um detalhe, todo mundo sabe, todos os estudos mostram que 80% dos crimes, da violência doméstica, dos assaltos, roubos de celulares, de bicicleta, roubo de bateção de carteira, as mulheres que voltam de noite no escuro aí nas ruas, do trabalho, toda essa violência é direto ou indiretamente ligada à droga. Você recupera 2.000 jovens que são candidatos, entre aspas, à prisão ou ao cemitério, se não forem cuidados, recupere essas pessoas e você verá um impacto positivo na segurança, na saúde, na evasão escolar e em todas as outras áreas. Então, eu proponho algo que realmente é revolucionário para Belo Horizonte e que ninguém propôs até agora. Uma coisa tão simples e que podia hoje já está evitando tantas mortes de pessoas que estão no crack aí sofrendo. Debate pronto, por gentileza, porque a gente está quase no final da primeira etapa. Pelo que entendi, então o senhor já usaria estruturas existentes? É isso para recuperação? Não só estruturas, equipamentos de Belo Horizonte, mas nós usaríamos as instituições que são hoje em torno de 2.000 no Brasil, parceiras da COFENAT, que é a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, e estas ofereceriam as vagas para que a prefeitura conveniasse. Com um detalhe, que foi boa a sua pergunta, muitos dos jovens que estão aqui hoje na droga vieram de outros lugares, de outros estados, e aqui entraram nas drogas, às vezes veio estudar, caiu nas drogas, foi para a rua e não sequer tem condição de voltar para sua casa. Tem pessoas aqui que são de Goiânia, e em Goiânia tem comunidades terapêuticas. Eu posso conveniar com Goiânia, posso levar esse jovem para se recuperar em Goiânia, esse jovem se recupera lá e lá mesmo ele volta para o mercado de trabalho, para a sua casa, para a sua faculdade e ali mesmo ele volta a ter a sua dignidade. Só para a gente pegar mais planos do senhor. Okay. Última pergunta, bem rapidinho, se o senhor puder ser sucinto. Espaço público, parques. Isso sempre foi um questionamento de uma parcela da população belo-horizontina na gestão Márcio Lacerda. Eles falavam que não incentivava esse uso, que fechava parques, enfim. Ao mesmo tempo, houve um aumento ultimamente de eventos particulares no Parque das Mangabeiras. E isso gerou alguns questionamentos quanto ao uso do parque. Moradores incomodados com barulho e principalmente com degradação no meio ambiente. Como o senhor pretende trabalhar com isso? Tanto de um lado, incentivar o uso do espaço público, quanto também respeitar o meio ambiente e os moradores. Eu acredito numa relação harmoniosa dos cidadãos. O Belo Horizontino é conhecido no Brasil inteiro como uma pessoa acolhedora, uma pessoa hospitaleira. E ultimamente o que está acontecendo? Uma cultura de intolerância. A Associação dos Moradores querem que não aceita os bares nem os músicos se sentem prejudicados na sua cultura. Belo Horizonte, a cidade do barzinho, a cidade do músico, onde tem Milton Nascimento, 14 Bis, Jota Quest, Skank, os maiores cantores do Brasil estão aqui. Então, eu acredito que numa cidade harmonizada, numa cidade solidária, aonde ela possa ser administrada para todos e aonde o meu estilo de vida tenha uma convivência ética com o seu, ainda que o seu não seja o mesmo meu. Eu acredito nisso e é isso que eu quero propor. Agora, sabe o que acontece? Quando o gestor ele é frio ou quando ele não dialoga com os segmentos, quando ele não cria uma relação afetiva com os segmentos, ele, como se diz na gíria, o rebanho fica com a cara do pastor. Você, quando tem um patrão truculento,
Você pega o funcionário, o gerente se torna truculento também com o subalterno dele. Então, se você tem uma relação amorosa, uma relação afetiva, uma relação harmoniosa com todos os segmentos, você pode usar os espaços públicos com qualidade, você pode conquistar o respeito das pessoas que usufruem daquele ambiente e pode chegar realmente num denominador comum para que ninguém impeça a cultura de acontecer, por exemplo, e também não se sinta incomodado na sua casa, no seu direito de silêncio e de descanso, que isso é sagrado. Ótimo, já acabou a primeira etapa, já estamos para a segunda, vamos para a segunda. Aproveitar inclusive esse gancho seu sobre o gestor frio, o senhor chegou a desistir da candidatura em 2012, né, para apoiar o Márcio Lacerda. Ele, naquele momento, ele já era um candidato à reeleição, então não era exatamente uma novidade. Hoje o senhor, várias entradas, o senhor, enfim, publicações são fortes em relação, né, são críticas assim, em relação à gestão atual. Como isso soa para o leitor? Isso não pode parecer incoerente? Não, não pode parecer. Não é incoerente pelo seguinte. Primeiro que no primeiro mandato na primeira disputa, há 8 anos, eu fui da chapa adversária ao Márcio Lacerda. Nós disputamos um outro programa de governo, eu era vice na chapa do PMDB. Perdemos a eleição. Márcio Lacerda ganhou, eu torço pela cidade. Ao final dos 4 anos, ele tinha cumprido quase nada das suas promessas de governo. Nem Lagoa da Pampulha, nem metrô, nem Hospital do Barreiro, praticamente nem MOVE, nada. Então, quando o Patrus Ananias entrou e a eleição se tornou polarizada de um turno só, nós, não só eu, mas vários outros, discernimos, percebemos que haveria ali um voto de conveniência e os nossos eleitores migrariam para um ou para o outro, porque não teria escolha. Diferente dessa de agora, que quem vai votar em mim, no primeiro turno, vai votar em mim. E no segundo turno, se eu estiver lá, vota de novo. Se eu não tiver, aí ele faz a sua escolha. Eu entendi, pelo grupo político que eu estava e pela compreensão de que o melhor para a cidade seria dar a oportunidade, mesmo criticando o prefeito dele não ter cumprido suas promessas, mas que não houvesse ruptura, ainda que seria pior, de início de outras propostas, que ele tivesse a oportunidade de uma reeleição para tentar concluir as promessas. Infelizmente, não vou dizer que eu arrependi de ter essa concepção de ter apoiado, mas eu me decepcionei muito, porque até hoje nós não temos Hospital do Barreiro, nós não temos Lagoa da Pampulha, nós não temos mobilidade urbana, nós temos a cidade das mais violentas, um dos trânsitos mais caóticos, o IPTU mais caro do Brasil, o faixa azul mais caro do Brasil, a passagem de ônibus terceira mais cara do Brasil, ou seja, uma cidade que está decadente, uma cidade maravilhosa que poderia estar muito melhor. Eu apostei que num segundo mandato, e eu sou contra a reeleição, mas em havendo segundo mandato naquela ocasião, que desse àquele que não cumpriu as suas promessas a oportunidade. E confesso que nas conversas com ele, eu senti que ele estava aberto a realmente ter mais sensibilidade social, o que eu vejo que não aconteceu. Candidato, falando assim de uma maneira bem ampla, a gente discutiu um pouco sobre ideologia de gênero. O senhor é autor também de outros projetos de lei que são criticados por parte da sociedade que defende pautas mais progressistas. É a visão do senhor sobre esses assuntos, que é a ideologia de gênero, o aborto, etc. Porém, ao mesmo tempo, eu assisti 2 entrevistas recentes do senhor, e ouvi, na verdade, uma na Rádio Educativa da UFMG. O senhor falou muito sobre a liberdade das pessoas, que as pessoas são livres para fazer escolha. O senhor está suavizando um pouco o discurso e a visão do senhor, talvez para conquistar mais eleitorado, ou é a visão do senhor como gestor de fato municipal, caso seja eleito? Não, é a minha visão como gestor e é a minha visão também como ser humano. Quem às vezes quer radicalizar e polemizar são as pessoas que querem incutir na cabeça da sociedade que uma pessoa que é contra o aborto, por princípios, por acreditar que um neném dentro da barriga da mãe já é um ser humano, respeitando aqueles que acreditam que ainda não é, que uma pessoa, por ser contra o aborto, ele seja perseguidor de uma mulher. Então, quem faz isso é que está usando de má fé. Sou eu que propus e tenho a lei em Minas Gerais que garante que as presas grávidas,
ao 6º mês de gestação, sejam transferidas para uma unidade prisional específica e humanizada para que o neném possa nascer sem ser considerado um criminoso. Essa unidade já existe aqui em Vespasiano, é o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade. Sabe de quem é essa lei? É minha. Então, se hoje a presa grávida, ela pode ser transferida e dar à luz numa etapa tão delicada da sua vida, num ambiente humanizado, com mais acolhedor, isso é fruto da minha lei. Eu sou autor da lei de Minas Gerais, que trata das vítimas de violência, sobretudo crianças, mulheres e o segmento de LGBT. Então, isso não é verdade de que eu esteja suavizando. Uma coisa que eu sou vamos dizer assim, acessível. Eu sou o único deputado em exercício de mandato que se especializou em poder legislativo, que deveria ser, inclusive, um pré-requisito para todos os deputados exercer o poder legislativo. Eu me especializei e na minha tese de conclusão de curso, eu propus que avaliássemos os projetos de lei durante a tramitação, aqueles que eram submetidos à opinião pública, submetidos à audiência pública, para que eles fossem mais aplicáveis. Eu retirei, sim, o projeto de lei que trocava a palavra gênero por sexo, que era de minha autoria, na Lei Maria da Penha, a pedido do segmento LGBT. Não fiz isso para fazer média, não. Para ser coerente à minha tese, que fiz na PUC, de que os deputados precisam ouvir mais para que o seu projeto seja mais eficaz. Isso eu provei na minha tese. E nada mais justo do que, se você criticar um projeto de lei meu e pedir mais tempo para a gente discuti-lo, que eu possa retirar um projeto em respeito a você. Candidato, o senhor falou agora há pouco sobre a habilidade do gestor em articular o repasse de verbas do governo estadual, federal. Como se sabe, Belo Horizonte tem muitas obras, muitos empreendimentos que estão embargados por conta da falta de repasse. Eu gostaria de saber do senhor qual que é a sua perspectiva de destravar esses repasses, sobretudo do governo federal, para Belo Horizonte. Se o senhor pode se comprometer em relação ao Hospital do Barreiro, colocá-lo em pleno funcionamento, e mais, qual que é a relação do PROS com o governo federal, já que o PROS não fechou a questão em relação ao impeachment. Me parece que 2 deputados federais não votaram pelo impeachment, e o senhor sim. Não, isso aí, primeiro que isso é uma página já virada. Quem for o gestor de Belo Horizonte, e acredito que serei eu, teremos que ter habilidade de convivência com o poder estadual e o governo federal. Eu tenho testemunho disso, eu sou prova disso. Primeiro, quem conseguiu o recurso, R$700 mil esse ano, para o Hospital da Baleia, junto ao Ministério da Saúde, sou eu. Os 500 mil para a Santa Casa são recursos que eu consegui, vocês podem conferir lá. 300 mil para o Madre Teresa, 200 mil para o Hospital Mário Pena, para equipamentos de oncologia para as crianças, 100 mil para o Hospital Evangélico, 100 mil para o Hospital São Francisco. Não são emendas. Emendas, mas as emendas também você tem que lutar por elas. Se muitos deputados, quando se acomodam, eles não têm a sua emenda paga. Eu corri para que as minhas emendas de Belo Horizonte fossem pagas, e 100% delas foram pagas. Isso mostra que a mesma coisa, como prefeito, eu quero fazer a mesma habilidade que trouxe recursos para a saúde para os hospitais, eu posso trazer também os recursos para o Hospital do Barreiro. E outro detalhe, quando eu fui secretário de Esporte e Juventude, eu batalhei para que nós aportássemos 10 milhões para construir o Centro de Referência à Juventude. Foi na minha gestão. E mesmo muitas vezes a prefeitura tendo má vontade, eu me dispunha. As pessoas até diziam, mas secretário, nem o prefeito vai te receber, você vai lá para reunir com a secretária do secretário do secretário. Não tem problema para mim, eu não tenho essa vaidade, eu quero resolver o problema. Então eu, como um gestor estadual, vinha à prefeitura, exigi os 2 mil que eles tinham comprometido, os 2 milhões, e nós 10 milhões, 12 milhões para construir o centro de referência, que hoje, por sinal, está totalmente desativado, não é utilizado, para mostrar que quando um gestor municipal quer, ele consegue sim o recurso. Agora, só para concluir, como que um prefeito que mora na mesma cidade do governador demora 1 ano e meio para o primeiro encontro com o governador? Você acha que o cara que está com dinheiro
Você demora 1 ano e meio para ir lá, como é que ele vai? Só se ele correr atrás de você. Só se ele correr atrás de você, vem aqui, toma aqui o dinheiro. Então, eu não vou esperar nem 5 dias para encontrar com o governador. Poderia até ser meu inimigo mortal, graças a Deus não tenho nenhum inimigo. Mas você tem que reunir com o presidente e com o governador uma vez por mês.